Olá, vamos começar nossa próxima aula de Cálculo Diferencial Integral 1. Aula 17, Problemas de maximização e minimização. O primeiro passo para solucionar um problema de maximização ou minimização é escrever precisamente qual a função que deverá ser analisada. Quando a função é de mais de uma variável, devemos procurar expressar uma das variáveis em função da outra. Com a função bem definida, devemos identificar o intervalo apropriado e então proceder à rotina matemática aplicando definições e teoremas. Exemplo, né? Na biologia, encontramos a fórmula φ igual a V que multiplica A, onde φ é o fluxo de ar na traqueia, V é a velocidade do ar e A é a área do ciclo formado ao seccionarmos a traqueia, como mostra a figura ao lado. Quando tossimos, o raio diminui, afetando a velocidade do ar na traqueia. Sendo R0 o raio normal da traqueia, a relação entre a velocidade V e o raio R na traqueia durante a tosse é dada por V de R igual a que multiplica R ao quadrado vezes R0 menos R, onde A é uma constante positiva. A. Calcular o raio R, que é maior a velocidade do ar. B. Calcular o valor de R com o qual teremos o maior fluxo possível. Vamos resolver A, então. O raio R da traqueia contraída não pode ser maior que o raio normal, que é R0, nem menor que zero. Ou seja, o raio pertence ao intervalo de 0 a R0. Neste item, vamos encontrar o máximo absoluto da função V de R e o R pertencendo ao intervalo de 0 a R0. Temos então, V de R é igual a R ao quadrado, que multiplica R0 menos R. Para a gente encontrar a derivada, é melhor fazer a distributiva primeiro. Então, AR0, AR ao quadrado é R0, a derivada de AR ao quadrado R0 é 2ARR0, 2AR0. Agora vamos multiplicar AR ao quadrado por menos R. AR ao quadrado vezes menos R vai dar menos AR ao cubo. E a sua derivada é menos 3AR ao quadrado. Fazendo V de R, que é igual a 2AR0R menos 3AR ao quadrado igual a zero, ou seja, quando eu igualo a primeira derivada a zero, nós vamos obter, estamos procurando os pontos críticos, Ao resolver essa equação, nós encontramos pontos críticos, o R1 igual a 2/3 de R0 e o R2 igual a zero. Encontramos dois pontos críticos. Agora vamos testar esses dois pontos críticos na segunda derivada. A segunda derivada vai ser 2AR0 menos 6AR. Colocando 0 no lugar do R, o que vai acontecer? 0 no lugar do R, aqui é 0, então fica 2AR0. 2 é um número positivo, A é um número positivo, R0 é um número positivo. Então isso aqui com certeza é um número positivo. E o número positivo é maior que zero. Então, se a segunda derivada dá maior que zero para um valor, significa que esse valor é um ponto de mínimo relativo. Então, R2 igual a zero é um mínimo relativo. Agora vamos colocar 2/3 de R0. Colocando 2/3 de R0 no lugar do R, aqui não tem R, fica do jeito que está mesmo. Aqui tem R, nós vamos substituir o R por 2/3 de R0, que vai dar menos 4AR0. 2 menos 4AR0 vai dar menos 2AR0. Como o A é positivo, R0 é positivo, 2 é positivo, mas tem um sinal menos antes, então nós concluímos que a segunda derivada, quando substituir o valor 2/3 de R0, é um valor negativo. E se ele é um valor negativo, 2/3 de R0 é um valor de máximo relativo. Então, para R pertencente ao intervalo de 0 a R0, temos que o máximo absoluto de V para o valor de R igual a 2/3 de R0, que vai ser 4A27R ao cubo, R0 ao cubo. 4A dividido por 27 vezes R0 ao cubo. Diante deste resultado, afirmamos que a velocidade do ar na traqueia é maior quando o raio R dela é de 2/3 do raio R0, da traqueia não contraída.
Vamos resolver P agora. Podemos escrever a função φ como V igual a em função do raio R da traqueia, que vai ficar φ de R igual a R ao quadrado, que multiplica R0 menos R, vezes πr ao quadrado. Por que πr ao quadrado? Porque a área é dada por πr ao quadrado. Queremos encontrar o máximo absoluto da função φ de R para R pertencente ao intervalo de 0 a R0. Temos que φ, a derivada, cadê? A derivada vai ser aqui. A derivada de φ vai ser 4a πr 0r ao cubo menos 5a πr à quarta. Né? Para a gente descobrir os pontos críticos, nós vamos igualar essa derivada a zero e resolver a equação resultante. Resolvendo essa equação resultante, nós temos que R1 igual a zero e R2 igual a 4 quintos de R0, como os pontos críticos de φ. Temos que a segunda derivada é 12a πr 0r ao quadrado menos 20a πr ao cubo. Agora, substituindo a segunda derivada por zero, vai ser igual a zero, e nada podemos afirmar sobre R igual a zero. E substituindo o R por 4 quintos de R0, nós vamos ter que a segunda derivada é menos 64 sobre 25 a πr 0 ao cubo. Então, concluímos que 4 quintos de R0 temos um ponto de máximo, porque ficou negativo. Quando o resultado final da segunda derivada é negativo, significa que o valor substituído é um ponto de máximo. O ponto R1 é igual a zero, um ponto de mínimo relativo. Está falando que é mínimo, mas a gente não pode falar o que é. Pela segunda derivada, se dá zero, a gente não pode afirmar nada. Vai ser ponto de mínimo porque a função é decrescente, né? De menos infinito a zero. Tá? Pois a função φ decresce em menos φ zero. Tá? E cresce de 0,4, cresce no intervalo de 0 a 4 quintos de R0. O máximo absoluto no intervalo de 0 a R0 será, então, φ de 4 quintos de R0, que é igual a 256 sobre 3.125 a πr0 à quinta. Portanto, o fluxo maior possível obtido quando R é de 4 quintos de R0.